A mensagem de hoje eu quero falar um pouco sobre a vitória na oração, a vitória de Ezequias. A Bíblia, a história sagrada, ela é marcada com muitos homens que tiveram sua vida mudada pela oração. Começando com Jesus, o maior exemplo de todos. Nós podemos falar de Daniel, Moisés, entre outros grandes homens. Mas hoje eu quero destacar Ezequias. Me chama muita atenção um momento especial da vida de Ezequias, que uma oração mudou a sua história. Há um pensamento que diz que todos os cristãos nascem iguais, e a oração faz a diferença. Todos os grandes homens da Bíblia foram grandes homens de oração. Alguns chegam a dizer que nós não fazemos milagres como Jesus fez, porque não oramos como Jesus orou. Mas na história de Ezequias, do relato que vamos ler agora, eu fico impressionado como Ezequias recorreu à pessoa certa. E o que você faz quando você olha ao seu redor e aparentemente todos os recursos possíveis humanos se esgotam? O que fazer? Segundo Reis, capítulo 20, então, versículos 1 a 11, é o nosso texto bíblico que vamos ler. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. A história de Ezequias, em especial esse capítulo, o versículo 1 e 2, o profeta Isaías é desafiado por Deus para ir dar uma notícia que certamente ele não gostaria de dar. Eu não sei se alguém aqui que me assiste, aqui presencialmente ou pela internet, se você costuma ser a pessoa escolhida para dar as más notícias quando surgem. Na minha casa, acabam geralmente me procurando para dar as más notícias. Eu não me ofereci para isso, a gente acaba sendo escolhido. Mas eu fico pensando como estava o coração de Isaías para dar essa notícia. O profeta Isaías desfrutava de uma certa amizade e de confiança no rei Ezequias. O rei Ezequias era um bom homem,
havia feito um bom reinado, era um homem de Deus, e chegar para o seu amigo e dizer: você precisa colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer já em breve, isto era duro demais para se dizer. O que você faria? Espero que você nunca receba um diagnóstico assim, ou uma mensagem dessa. Mas o que você faria se você recebesse uma notícia: coloque sua casa em ordem, porque você tem poucos dias de vida? Deus considera muito importante que nossa vida, de maneira espiritual, principalmente, esteja em ordem. Foi por isso que Deus, na sua misericórdia, deu a Ezequias um tempinho a mais para colocar a sua vida em ordem, para que pudesse repousar no Senhor preparado. Ezequias, ao receber a notícia, diz que ele virou para a parede e ele então ali orou ao Senhor. O que você faz quando recebe a notícia muito ruim? A quem você recorre? Eu louvo a Deus porque Ezequias sabia a quem procurar. Virou para a parede, foi uma forma de dizer que todos os recursos possíveis, seu exército, dinheiro, poder, contatos, deu as costas para tudo isso. Porque naquele momento da sua vida, nada desses recursos, nem dessas pessoas poderiam resolver. Se ele vira para a parede, talvez tenha virado para a parede também para os seus servos não verem suas lágrimas. Talvez para poupar o profeta de ver suas lágrimas também. Chorar nunca é bonito. E as lágrimas, além do mais, podem ser mal interpretadas por aqueles que veem. Muita gente não tem a sensibilidade de entender as lágrimas suas. Algumas que escorrem dos seus olhos, outras que escorrem só do seu coração. Só que ele sabia que Deus poderia ver e compreender todas elas. Por isso que ele vira para a parede. Quem aqui nunca tentou ocultar as suas lágrimas? Quem aqui nunca foi ao banheiro e chorou com a torneira ligada para que ninguém escutasse, o chuveiro ligado? Quem aqui já não tentou abafar o soluço no travesseiro para ninguém da família acordar? Quem nunca passou por isso? Ezequias então vira para a parede. Ele busca a única pessoa que poderia socorrer. Mas não era essa a primeira vez. Quando você vai no capítulo 19, versículo 15, Ezequias já havia passado por um momento extremamente difícil. O exército assírio estava às portas de Jerusalém, prestes a destruir a cidade e o povo de Deus. E ali então Ezequias foi em busca de socorro. Deus mandou o seu anjo. E o anjo do Senhor destruiu 145 mil inimigos. Então Ezequias já sabia quem procurar. Mas Ezequias sentia que não estava pronto para morrer. Agora é bem verdade que há um ditado que diz que quem não está pronto para morrer, também não está pronto para viver. A cada dia que nós vivemos, que colocamos a cabeça no travesseiro cada noite, deveríamos dormir com a segurança de que estamos prontos para morrer. Cada dia que nós passarmos, se não tivermos em Deus a confiança de que estamos prontos para morrer quando for necessário, então significa que não estamos vivendo a vida como deveríamos estar vivendo. Porque cada dia é uma dádiva, mas é um presente se Deus quiser me dar amanhã ou não. Tudo o que temos é hoje. E o único momento que temos é agora. Então por isso temos que viver cada dia como se fosse o único dia. No versículo 3, eu gosto da maneira como Ezequias, de maneira ousada, humildemente diria, mas ele chega com o coração aberto e rasga a alma na presença de Deus. Ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu andei na sua presença com fidelidade, o Senhor sabe que eu sou um homem fiel, o Senhor sabe que meu coração ele é inteiramente seu, eu andei com integridade de coração. Eu fico pensando que para alguém fazer uma oração dessa, ele tem que ter confiança no que ele está falando. Eu fico pensando, será que eu e você teríamos a coragem de olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel, o Senhor sabe que meu coração é todo seu e eu tenho andado de maneira íntegra na sua presença. Claro que Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos, mas Deus espera que nós o amemos de todo o coração
e que sejamos fiéis em tudo que nós podemos ser. Aí eu te pergunto, você pode dizer para Deus que você tem sido fiel na guarda do sábado, tem sido fiel à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, tem sido fiel na pregação do evangelho, no uso dos seus dons, você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, devolvendo a Deus? Você pode olhar para Deus e dizer: Senhor, olha para mim, eu sou fiel ao Senhor, eu te louvo por isso. A palavra de Deus diz lá em Salmo 101, versículo 6, que os olhos do Senhor estão atentos, eles procuram os fiéis da terra. Eu oro a Deus para que nesse momento os olhos do Senhor te encontrem, e os olhos de Deus me encontrem também, e que nós possamos, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, sermos achados fiéis e íntegros nesse momento. Diz o texto então que Deus, ele responde de maneira imediata nesse relato. No versículo 3, o profeta Isaías, eu imagino que, enquanto na primeira vez deve ter ido assim com um passo bem de tartaruga, agora ele volta, imagino, saltitando de alegria. Quem não gosta de dar boas notícias? Eu imagino Isaías entrando na sala do palácio ali, talvez ofegante, e o rei, o que foi que aconteceu? E Deus agora dá ao rei uma outra notícia bem diferente. O profeta diz: Deus disse que ouviu a sua oração, Ele viu as suas lágrimas, e Ele vai curar você. Eu fico imaginando, talvez o amém daquela época, talvez uma forma que o rei tenha dado um grito de alegria, de glorificação a Deus, talvez enxugado as últimas lágrimas, porque a oração parece que foi respondida de maneira imediata. O profeta mal tinha saído do palácio. É bem verdade que Deus nem sempre responde nossas orações de maneira tão rápida, tão breve. E às vezes, essa, entre aspas, demora de Deus aos nossos olhos, ou esse aparente silêncio de Deus é extremamente doloroso. Mas vale lembrar que mesmo quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando e operando. E Deus tem suas formas, e Deus tem seu tempo de responder também. Mas o fato é que neste caso, foi imediato. Quem não gosta de uma resposta de Deus imediata? Quem não fica feliz? O rei, ele ali recebe de Deus a graça, de suas lágrimas serem enxugadas naquele instante. Mas certamente as lágrimas voltariam a correr em outro momento. A palavra de Deus nos garante que um dia, todas as lágrimas que nós choramos serão enxugadas. Apocalipse 21, versículo 4 diz que na nova terra, Deus finalmente enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Não que Deus vá resetar nossas memórias. Não acredito em um reset divino na identidade de ninguém. Não cremos assim. Mas nós cremos que quando Jesus voltar e tirar o pecado da nossa vida, nossa mente vai se expandir. E nós, sem a interferência do pecado, nós teremos uma capacidade de ter uma nova perspectiva e compreensão de todas as coisas. É provável que você já tenha passado por isso, por alguma experiência que te aborreceu muito naquele momento, mas depois, com o tempo, você se inteirou de novas informações, de novos fatos, conheceu melhor a pessoa, entendeu melhor as circunstâncias, e às vezes aquilo que te causava dor naquele dia, com o tempo pode até provocar em você graça. O fato não mudou, mas a sua perspectiva passa a mudar. Acredito que ao chegarmos no céu, que eu espero que pela misericórdia de Deus estejamos lá, é provável que em algum momento, pelo menos no início, pessoas que nós amamos intensamente de todo o nosso coração, talvez não estejam ali. E a princípio, talvez algumas lágrimas de saudade possam escorrer dos nossos olhos. Mas creio que Deus, que amou essas pessoas muito mais do que nós, vai nos explicar, vai nos colocar a par de informações, de situações que nós nunca imaginamos. Novas memórias virão substituir as velhas memórias. Só memórias de alegria começarão agora a estar em nossa mente. Então eu creio que Deus vai enxugando as lágrimas, mesmo as mais demoradas. Mas um dia toda lágrima de dor, de tristeza e saudade, todas serão enxugadas. Mas até que esse dia chegue, eu gosto muito desse verso
que se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo, é Salmo 56, versículo 8. Esse verso, ele é fantástico. Ele diz o seguinte, Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Gosto de pensar que Deus, enquanto não enxuga as minhas lágrimas e as suas, por enquanto Ele as recolhe, Ele as anota em seu livro, em sua agenda. Essa imagem de recolher lágrimas era um costume, naquela época, de mulheres que os seus maridos, que elas amavam, quando iam para a guerra, elas então sentiam saudade, sentiam falta e choravam pelos seus maridos. Então havia um certo costume entre algumas mulheres e famílias de terem pequenos frascos, onde quando ela sentia saudade, alguma dor, ela chorava e guardava ali lágrimas, para quando seu amado pudesse voltar, ela pudesse mostrar o seu lacrimatório com lágrimas de amor e saudade. É uma figura que o salmista usa para dizer que Deus, por enquanto, Ele recolhe de maneira cuidadosa cada lágrima que escorre dos seus olhos. Não há uma lágrima que cai dos meus olhos. Não há um sorriso ou um choro que surja do meu rosto, da sua face, que Deus não veja, que Deus não compreenda. Se nós conseguíssemos tão somente acreditar nisto, nessa passagem que lemos, muitas das nossas ansiedades inúteis simplesmente desapareceriam. Acredito que a ansiedade, até certo ponto, ela é necessária. Ela te faz levantar, te faz ir trabalhar, te faz buscar as coisas, buscar as pessoas. Mas há muita ansiedade inútil, que nos faz só perder noite de sono, nos faz ficar aperreados, e às vezes ficar doentes, e só nos faz mal. Mas eu acredito que nós precisamos ter um pouco mais de confiança nesse Deus, num Deus que é tão transcendente, que habita lá no alto, sublime, trono, mas que também habita no meu e no seu coração abatido, para vivificar, fortalecer e alegrar. Um Deus que comanda o universo inteiro, mas ao mesmo tempo para recolher lágrimas, e para anotar no seu livro nossas lágrimas, motivos e sentimentos que acompanharam. Esse é o Deus incrível que nós servimos. No versículo 6, se não bastasse ainda ali saber que Deus já ouve e está atento, ele ainda ganha um presente. Deus diz assim, olha, eu vou acrescentar a você 15 anos de vida. Eu vou te livrar dos seus inimigos, 15 anos. Talvez para alguns aqui, 15 anos ainda deixaria você um pouco assustado, mas para quem iria morrer de imediato, 15 anos certamente foi algo a ser muito comemorado, a ser muito celebrado. Eu fico pensando, se Deus desse a você mais 15 anos de vida, como você os usaria? Como você colocaria sua casa em ordem? Se Deus lhe desse mais 15 anos, como você apresentaria a sua casa a Deus? Algumas pessoas parecem ignorar o fato de que nós não temos garantia nem de 15 segundos. Imagine de 15 minutos, 15 dias ou mais. Não deixe sua casa em desordem. Como é que está a sua casa pessoal? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu casamento? Como estão seus filhos? Como está o altar da família? Quanto tempo você precisa que Deus ainda lhe dê para você finalmente colocar em ordem o seu trabalho? Quanto tempo você ainda quer de Deus para que você coloque em ordem as suas coisas, para você tomar uma decisão de ser fiel a Deus e guardar o sábado, ser batizado, talvez fazer muitas coisas para o Senhor? Quanto tempo você precisa? É provável que você vá gastar os próximos 15 anos, provavelmente como você gastou os últimos 15 que Deus lhe deu. Muito provavelmente você vai gastar o dia de amanhã, como você gastou hoje. Espero que você tenha gastado bem, mas a menos que você faça uma nova avaliação e decida mudar de atitude, você vai desperdiçar mais um grande presente que Deus te dará amanhã. Ezequias recebeu o presente, mas no versículo 14 do mesmo capítulo, parece que Ezequias não conseguiu aproveitar muito bem o presente.
Ele recebeu mais tarde uma visita de embaixadores, que ficaram, assim, de alguma forma, os babilônios, que moravam longe, a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém, eles estudavam muito astronomia, não astrologia. Astronomia é ciência. E eles, então, perceberam que alguma coisa diferente havia acontecido, e descobriram que um rei havia orado e havia sido curado, e foram lá saber o que tinha acontecido, que Deus era esse. O rei mostrou tudo o que tinha na sua casa, de ouro, recursos, mas não mostrou o que eles mais precisavam ver. Não mostrou a sua casa pessoal em ordem, de como Deus havia curado e dado a ele mais 15 anos. Enfim, se ele usou bem ou mal os 15 anos, não é esse o ponto que eu quero destacar. Para mim, o que vale é que Deus, mesmo sabendo que ele usaria bem ou mal os 15 anos, Deus deu a ele mais 15 anos. Eu louvo a Deus porque mesmo ele sabendo se eu vou usar bem a chance que eu vou ter amanhã, mesmo Deus sabendo se eu vou me perder ou me salvar, Deus não se cansa de me dar mais uma chance. Talvez Ezequias tenha se esquecido que ao receber aqueles visitantes, que a única coisa que levaremos dessa terra para a eternidade, levaremos dentro de um caixão. Isso é, se formos para a eternidade no céu. Se ficarmos aqui, nem isto vai. Às vezes a gente corre para tantos cantos, a gente faz tanta coisa, e esquece que o mais importante é colocar a nossa vida, nossa casa pessoal em ordem. O versículo 7, embora Deus pudesse ter curado de imediato o rei, Deus deu ao rei uma participação no milagre. Deus diz o seguinte, olha, diga para o rei pegar uma pasta de figos e colocar sobre a úlcera, ele vai ficar bom. Não sabemos ao certo que tipo de úlcera era, mas o que nós sabemos é que Deus mandou o profeta dizer ao rei que ele tinha que participar do milagre. Você já percebeu que boa parte dos milagres de Deus sempre tem uma participação humana? Jesus, por exemplo, transformou a água em vinho. Isso ele fez, mas não encheu as talhas. Isso os homens fizeram. Ele ressuscitou Lázaro. Isso ele fez, impossível, mas não removeu a pedra, participação humana. Deus, ele ama fazer milagres, mas eu creio que Deus às vezes não faz alguns milagres, porque nós não nos expomos a fazer a nossa parte no milagre. Ao pedir a Deus um milagre, eu sempre tenho que perguntar para Deus, Senhor, qual é a minha participação nesse milagre? É bem verdade que a oração também, embora seja muito importante, ela nunca vai dispensar os remédios de Deus, que Ele deixou livre na natureza, nem os medicamentos. Creio que Deus usa médicos, medicamentos, Deus usa todos os recursos possíveis, e Deus faz o milagre de diversas formas. O milagre que Deus faz não é só colocar a mão sobre alguém e remover a enfermidade. Deus pode usar alguém e fazer um milagre de uma ressonância bem feita. Deus pode usar um milagre de colocar um médico decente, estudioso, que use a medicação correta. Deus tem várias formas de fazer milagres, e nós não podemos ignorar de que boa parte das doenças, elas geralmente são resultado de desobediência a alguma lei de Deus, seja física, moral ou qualquer uma de suas leis, e geralmente a saúde também é um resultado da obediência às leis de Deus. Obrigado. De acordo com o livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 21, diz que saúde é o prêmio da obediência. Então é preciso que a gente peça a Deus a cura, mas não ignore que existem leis e princípios a serem seguidos. No versículo 9, Deus nem precisava dar nenhuma evidência mais para o rei. Eu acho interessante que quando o profeta falou no verso 1 de que o rei ia morrer, o rei de primeiro acreditou e já começou a chorar. Mas quando o profeta disse para o rei que ele ficaria bom, ele diz assim, como é que eu vou saber? Você pode me dar algum sinal? É impressionante. Quando a gente recebe notícia ruim, a gente já se abate, já fica, parece que vai morrer. Mas quando Deus manda uma coisa muito boa, a gente começa a duvidar. Mas Deus é tão incrível, que Deus não se sente afrontado, às vezes, com a nossa falta de fé. Eu louvo a Deus porque Deus é paciente comigo. E eu sinto que Ele não se sente ofendido quando eu digo que eu não estou conseguindo confiar. Eu louvo a Deus porque Deus nunca vai ignorar uma oração sua. Deus nunca vai ignorar um pedido meu e seu, por mais absurdo que seja, desde que ele venha de maneira sincera e do fundo do nosso coração. Deus agora pergunta para o rei, o que você quer que eu faça para mostrar para você que estou falando sério? Você quer que eu adiante
a Terra, o giro dela, 10 graus, mais ou menos 40 minutos? Ou você quer que eu pare o globo terrestre e volte 40 minutos, 10 graus? O rei parou e pensou, e disse, já que você está me perguntando, adiantar eu sei que vai adiantar. Eu quero ver é girar o contrário. E Deus é tão espetacular, que Deus para os oceanos, Deus para o eixo da terra, e gira a terra ao contrário, praticamente ali 40 minutos. Eu acho incrível que o Deus de Josué, lá de Josué 10, verso 13, mais uma vez se manifestou. Lá em Josué ele parou a terra, quase por um dia inteiro. Agora ele não só para, ele gira ao contrário, para ouvir a oração de um filho fiel. Eu louvo a Deus, porque Deus é capaz de parar o céu inteiro, que Deus é capaz de parar o universo para escutar você quando você clama por Ele. A gente às vezes fala com as pessoas e as pessoas mal para ouvir e responder bom dia. A gente às vezes está tão aflito que é abrir o coração e nós não temos às vezes uma pessoa nem para nos ouvir direito. Deus não, Deus para tudo e se preciso for, Ele vai girar o globo terrestre ao contrário para responder você e dizer que cuida de você. O texto que eu quero deixar para reflexão final vem do livro Patriarcas e Profetas, na página 203. Esse texto é extraído de uma noite de luta de um outro homem guerreiro na oração, Jacó. E essa citação diz o seguinte: as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Patriarcas e Profetas, página 203. Deus tem grandes vitórias para você e para mim. Esse ano Deus quer cobrir você de bênçãos. Deus já nos deu muitas bênçãos esse ano. Sou muito grato a Deus porque eu não mereço, mas eu agradeço. Deus não trata como nós merecemos, Ele nos trata como nós precisamos. Há algumas vitórias que Ele só vai nos dar se a gente pedir um pouco mais. Há algumas vitórias que Deus quer dar, mas eu preciso clamar com mais agonia no coração. Eu gostaria de desafiar você em nome de Jesus, de olhar para Deus, talvez para a sua parede hoje à noite, dizer: Senhor, eu tenho andado de maneira fiel perante o Senhor, e se eu não tenho andado, eu quero andar a partir de agora. Me ajuda a colocar minha casa em ordem, me ajuda a colocar meu coração, minha vida em ordem. Eu não posso continuar assim. Eu não estou pronto para viver, porque não estou pronto para morrer hoje. Meu Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor vê as minhas lágrimas, o Senhor compreende até o gemido do meu coração, o Senhor escuta. Eu quero te agradecer porque o Senhor é capaz de parar o universo, o Senhor é capaz de girar o planeta ao contrário, para poder dizer que está me ouvindo. Então, Senhor, eu quero te orar um pouco mais, e quero que o Senhor me ajude a confiar nas tuas promessas, a não duvidar dos teus sinais. É muito bom saber que temos um Deus que ouve a voz que vai além dos lábios. Ele ouve a voz do coração, e essa é a que mais importa. Eu gostaria de convidar você, vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por saber que temos um Deus que ouve as nossas orações, até aquelas que ficam no silêncio do nosso coração, até mesmo aquelas que não temos coragem de proferir com os lábios, mas o Senhor ouve o silêncio do nosso coração. Obrigado, porque não há lágrima que escorra dos nossos olhos que o Senhor não veja. Muito obrigado por saber que muito em breve, no novo céu, na nova terra, o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas, porque nós teremos uma compreensão ampliada de tudo, e nós compreenderemos que o Senhor sempre é amor e justiça plena. Mas até lá, obrigado por recolher nossas lágrimas no teu odre, e muito obrigado porque o Senhor faz conta e nota de cada uma delas. Pai Santo, nos ajude a vivermos com fidelidade em tua presença e de coração inteiro.
Por favor, nos ajude a colocar em ordem a nossa casa, da nossa vida pessoal, a colocar em ordem o nosso casamento, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho. Nos ajude a colocar em ordem, na tua ordem. É o que nós te pedimos, confiança na tua graça e na tua resposta. E nós te oramos sempre, confiando no teu grande poder. Talvez aqui nessa noite tenha alguém com uma doença, que recebeu um diagnóstico e está com o seu coração angustiado. Ou talvez um grande problema a ser resolvido e seus recursos humanos limitados já se esgotaram. Mas muito obrigado por saber que podemos recorrer a Ti, porque o Senhor é um Deus de ilimitados recursos. Por favor, nos responda, de preferência rápido, mas se tivermos que esperar, dá-nos a paciência de aguardar o Teu silêncio também. Nós te oramos confiantes, no nome de Jesus. Amém.